Bom dia, gente. Hoje nós vamos fazer o quê? Correção de exercícios, tá? Então pega aquela listinha de exercícios que eu passei para vocês e vamos corrigir, tá? São 12 exercícios, é rapidinho. 1. Analise a afirmação. O Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o Egito cresceu às margens do Rio Nilo. A civilização cresceu às margens do Rio Nilo. Dependia das cheias do Rio Nilo para sobreviver, né? Para plantar, para praticar a agricultura. Tá bom? Então, o Egito Antigo é uma consequência do Rio Nilo. 2. Elabora a maneira do tempo sobre a trajetória das divisões históricas do Egito. Não precisa. O Egito, ele começou como duas... vamos lá, primeiro tópico aí. Ele começou com o Alto Egito e Baixo Egito, depois houve uma unificação egípcia, depois houve o período dinástico, ou seja, onde os faraós dominaram, e no final ele foi dominado pelas potências estrangeiras, tá bom? Só isso, fácil, tá bom? 3. Diferencia o Alto e Baixo Egito. Então, escreva aí, a 3. No começo existiam duas civilizações, o Alto Egito e o Baixo Egito. As duas dependiam do Rio Nilo, das margens do Rio Nilo, porém eram civilizações diferenciadas. Conforme os séculos passaram, houve a união e aquilo lá, todo ao redor do Rio Nilo se transformou em uma civilização apenas. 4. Diferencia as classes sociais, faraó, sacerdotes... Então, o faraó, lá em cima, ele é o representante de Deus na terra, ele é o dono das terras. O sacerdote, que vem um pouquinho mais abaixo, são os que realizam os rituais egípcios. Os escribas, aqueles que têm a habilidade de escrever. Então, tinham muitas responsabilidades, como controlar os impostos no Egito Antigo. Os felas, os escravos, são os trabalhadores, tá bom? Então, os responsáveis pelas maravilhas lá, a sétima maravilha do planeta, né, que são as pirâmides do Egito. 5. Explica o legado cultural do Egito Antigo. As pirâmides, obviamente, né? O legado arquitetônico. Nós temos também, além das pirâmides, que é o elemento físico, nós temos os conhecimentos em arquitetura, em geometria, em matemática, né? Para você construir aquilo há tantos anos atrás, sem engenharia, sem tecnologia, sem máquinas para realizar. Essa foi a 5, né? 6. Sobre a antiguidade oriental, comente a Núbia, Índia, China e Japão. Então, todas as civilizações do mesmo período do Egito Antigo são classificadas como civilizações fluviais, ou seja, se desenvolveram próxima ao rio, né? O critério do nomadismo na época era muito importante estar próximo a um rio para a civilização sobreviver, né? Você precisava daquela terra para plantar, para colher, para criar o gado, então era muito importante estar próximo a um rio, né? Naquela época. Todas essas civilizações das 6 se desenvolveram próximas ao rio. 7. Elabora no tempo sobre a trajetória da Grécia. Então a Grécia, ela tem vários períodos. Ela tem o período da República, do Império, das guerras, né? Então vamos fazer essa de uma maneira mais simples, tá bom? Então coloquem aí, primeiro tópico, várias cidades-estado. Segundo tópico, domínio de Esparta. Terceiro tópico, domínio de Atenas. Quarto tópico, união das cidades-estado contra inimigos comuns. E quinto tópico, decadência. Então tem vários períodos da história grega. 8. Explique o início mitológico grego, né? Minotauro, Ilíada e a Guerra de Troia. Então o Minotauro era uma lenda sobre a Ilha de Creta. A Ilha de Creta era a principal cidade que administrava todas as outras cidades gregas. E o Minotauro era uma lenda que, para impedir que as pessoas tentassem acabar com esse domínio de Creta sobre as outras cidades gregas. Então, diziam que se alguém fosse tentar matar o rei de Creta, estaria lá um Minotauro, né? Metade homem, metade touro, para defender o administrador de Creta. Ilíada é o primeiro documento histórico, né? O documento mais antigo que existe. Ele narra a Guerra de Troia, né? E é um importante documento histórico para construir a história grega, né? Então, a Ilíada e a Odisseia são histórias muito utilizadas na construção da história grega, né? Da Grécia Antiga. 9. Quais as especificidades de Atenas? Democracia, obviamente, né? O berço da democracia.
é a arquitetura, a filosofia, mas principalmente é o berço da democracia. A 10, quais as especificidades de Esparta? Esparta é uma civilização predominantemente militar, militarista, tá bom? Educação para a guerra. Todos aqueles que não eram considerados perfeitos eram mortos, jogados no precipício, né? Uma civilização que voltava as suas características para o militarismo. 11. Explica a democracia grega. A democracia grega não era para todos. A democracia grega era excludente, ou seja, escravos não participavam, mulheres não participavam. Então, os homens se reuniam na praça pública e tomavam as decisões importantes para a sociedade grega. Tá? Essa foi a 11. A 12. Explica os conflitos, Guerra do Peloponeso e Guerras Médicas. A Guerra do Peloponeso é quando houve a união dos povos contra... as Guerras Médicas foi quando houve a união dos povos contra os persas, contra o inimigo em comum. E a Guerra do Peloponeso foi quando Esparta e Atenas se lutaram entre si pela hegemonia da Grécia, tá bom? Então as Guerras Médicas foram todos contra o inimigo externo, e a Guerra do Peloponeso, Esparta e Atenas disputaram o poder, a hegemonia na Grécia, tá? Então foi rapidinho, foi pequena essa revisão, né? Vamos responder aqui o SAI agora, né? As atividades do SAI, história. O gabarito, né? Para vocês verem se vocês acertaram. A1 é a E, A2 é a B, A3 é a E, A4. Qual a importância da Revolução Agrícola? Com a agricultura, as pessoas começaram a ser nômades, não precisam se deslocar pelo planeta, né? A5 é E, A, E, tá bom? É Esparta e Atenas, né? A6 é a C, A7. Qual a importância da escrita nas sociedades antigas? Toda a importância, né? A escrita era a forma de organizar a sociedade, cobrar impostos e deixar as leis, né? Ou a cultura para as gerações futuras, né? A 8 aí, a resposta C é a certa. A 9, a resposta A. A 10, a Índia. Quais as características da sociedade indiana? Então, a sociedade de castas, né? Uma divisão rígida da sociedade. Quem é rico nasce rico e porque é próximo de Deus. E quem é pobre fica distante de Deus. Então, a sociedade indiana é classificada como uma sociedade de estamentos, não tem uma mobilidade social. 11A, a 12, 12 localização geográfica do Egito. Então, o Egito foi tão fundamental na história antiga porque a localização geográfica dele aqui no Oriente Médio, próximo da África, favorecia, próximo ao mar Mediterrâneo, favorecia as trocas marítimas, né? E a influência cultural, a hegemonia sobre a região. A 13 é a B, a resposta certa. A 14, qual a organização política mais relevante da Grécia Antiga? Sua opinião, a 14, tá bom? Então a 14 ela é interpretativa de vocês, ok? Abraço, até a próxima.